Bem-vindo ao canal Escatológico. Estou fazendo esse vídeo para substituir o anterior, né, que fiz aí. Falei, mas estava cheio de defeito. Primeiro uma música que apareceu, que eu não programei essa música aqui, né? E depois falas de vídeos anteriores. Estavam aí por alguma razão. Eu não sei, de repente foi aí sabotagem, né? Por causa do tema aí que estamos tratando, né? Não podemos descartar nada, pessoal. Então, como o vídeo anterior deu ruim, estou refazendo aqui esse vídeo a respeito do MK Ultra. Então, como vimos no vídeo anterior, o projeto MK Ultra foi organizado pelo Escritório de Inteligência Científica da CIA e coordenado com os laboratórios de guerra biológica do Exército dos Estados Unidos. Os nomes de código para experimentos relacionados a drogas eram Projeto Bluebird, Pássaro Azul, e Projeto Alcachofra. A operação foi oficialmente sancionada em 1953. O seu objetivo foi reduzido em 1964 e reduzido ainda mais em 1967. E foi oficialmente interrompida em 1973. Então eles utilizavam drogas, né, para manipulação mental dos seus pacientes, tá? Ou cobaias, né? O programa se envolveu em muitas atividades ilegais, incluindo o seu uso em cidadãos dos Estados Unidos e Canadá como sujeitos de teste involuntários, que levou a controvérsia em relação à sua legitimidade. Então eu vou deixar no final aí um documento oficial do Senado, né, americano, que foi um comitê que eles investigaram. Né, vocês vão poder acessar essa documentação, tá? A documentação que investigou essas operações do MK Ultra. O MK Ultra usou vários métodos para manipular os estados mentais e as funções cerebrais de seus sujeitos. As técnicas incluíram a administração secreta de altas doses de drogas psicoativas, especialmente LSD. Então, LSD é utilizado aí naquela época, pessoal, da década de 70, o LSD era aí utilizado por artistas, né, para experimentação, para expansão dos seus sentimentos, expansão de sua visão, até mesmo para composição de músicas. E temos aí aquela música Lucy in the Sky with Diamonds, que diz que há aí um acrônimo, né, com essa sigla aí LSD, que é a sigla para o ácido lisérgico, tá? Então, dizem aí até que os Beatles eram fruto aí dessa manipulação mental. Tem muita coisa a respeito disso. Então eles utilizavam produtos químicos, eletrochoques, hipnose, privação sensorial, isolamento, abuso verbal e sexual, além de outras formas de tortura. Isolamento, aí pessoal, isolamento social, né, e abuso verbal dessa mídia, né, que vai ao limite da exaustão, eles falando sobre o mesmo assunto, toda hora. Liga aí agora sua televisão e você já sabe que eles estão falando sobre o quê? Sobre o bichinho da goiaba. Liga aí, pode ligar. Liga aí a sua TV e coloca lá na rede esgoto. Tá lá eles falando sobre o bichinho da goiaba. Aí vai falar de futebol, bichinho da goiaba. Fórmula 1, bichinho da goiaba. Aí vai falar vai falar aí de prato de comida, fazer bichinho da goiaba. Tudo é o bichinho da goiaba, tá? Então isso aí vai ao limite da exaustão do indivíduo. E o cara se submete a isso. É hipnose, é uma forma de hipnose. Eles estão utilizando isso
nas pessoas. O MK Ultra não mudou. Não, dizem que ele terminou, mas houve o que? Ele mudou, né? Na verdade, ele se transformou, eles adaptaram o método, né, aos tempos atuais, através de ondas digitais aí, saindo da TV, né? Alguma coisa aí está acontecendo. Né? Então, eles estão torturando a população de uma forma mais suave, entendeu? Então, o escopo do projeto MK Ultra era amplo, com pesquisas realizadas em mais de 80 instituições, incluindo faculdades, isso é verdade, tá? Vamos ver mais à frente no vídeo, e universidades, hospitais, prisões e empresas farmacêuticas. Às vezes até para desenvolver drogas, né? Drogas aí homologadas pelo governo para iniciar aí o tratamento, a manipulação mental da pessoa, né? Outra coisa, hipnose, né? Privação sensorial, isolamento. Muitos casos aí, né, de abdução, né? Sabemos aí, eu tenho certeza que isso aí é coisa demoníaca. Mas, com certeza, eles poderiam implantar memórias na cabeça das pessoas. Memórias que não existiam. Né? Há muito vídeo e filme aí sobre isso, pessoal. Né? Essa implantação de memórias inexistentes. Tem um vídeo com o Arnold Schwarzenegger que é sobre isso. Né? O cara vai lá para Marte, mas ele viaja, mas ele, na verdade, é um agente que implantaram outras memórias na cabeça do cara, para ele pensar que ele tinha uma vida, mas era outra. Né? E tem aí essa história. Né? Tem esse filme aí que fala sobre isso, que foi refilmado. Ele foi refilmado, esse filme, depois, com efeitos especiais mais interessantes. Tá? Mas fala sobre isso. Né? A implementação dentro da mente da pessoa de memórias inexistentes. A CIA operava usando organizações de frente, embora às vezes os altos funcionários dessas instituições estivessem cientes do envolvimento da CIA. O projeto MK Ultra foi trazido à atenção do público em 1975 pelo Comitê Church, criado pelo senador Frank Church e pela comissão do presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, nas atividades da CIA no âmbito dos Estados Unidos. E também foi conhecida como Comissão Rockefeller, já que foi liderada à época pelo vice-presidente Nelson Rockefeller. É porque o Gerald Ford ele foi substituto do Nixon. Ele era vice-presidente do Nixon. O Nixon se envolveu naquele problema de Watergate. Ele foi empichado, né? E o Gerald Ford assumiu aí a presidência. Os esforços de investigação, porém, foram dificultados por ordem do diretor da CIA, Richard Helms, que no filme lá do Oliver Stone, JFK, é identificado ali como um dos conspiradores no assassinato de Kennedy, né? Richard Helms, que determinou que todos os arquivos do MK Ultra fossem destruídos em 1973. As investigações do Comitê Church e da Comissão Rockefeller se baseavam no testemunho juramentado de participantes diretos e num número relativamente pequeno de documentos que sobreviveram à ordem de destruição de Helms. Em 1977, uma solicitação da Lei da Liberdade de Informação descobriu cerca de 20 mil documentos escondidos e relacionados ao projeto MK Ultra, que levaram a audiências no Senado no final daquele ano. Algumas informações sobreviventes sobre o MK Ultra foram desclassificadas em julho de 2001. Quer dizer, deixaram de ser secretas. Em dezembro de 2018, recente, né,
Documentos desclassificados incluíam uma carta a um médico não identificado, discutindo, vejam só, o trabalho em 6 cães realizados para obrigarem os cães a correr, virar e parar mediante a manipulação de um controle remoto e implantes cerebrais. Então, se isso era feito em cachorro, pessoal, será que eles não fizeram isso e ainda estão fazendo em seres humanos para se comportarem do jeito que eles bem entenderem? Né? E o que vocês acham? Isso é possível? Deixa aí nos comentários. Né? Vocês acham que o ser humano é capaz de fazer isso? Né? Imagina aí, criar um exército, né, de pessoas manipuladas por controle remoto. Coloca o cara lá para se explodir, né? Criar aí false flag aí de ataques terroristas. Aliás, falar em false flag, falei isso no vídeo anterior. Vamos ver aqui. No vídeo anterior que eu mencionei aquela menina que diz ter ficado cega, né? Alguém comentou o seguinte. Acho que quando eu fui ler esse comentário que apareceu, rapaz, foi isso mesmo. Quando eu fui ler esse comentário, apareceu, tem que dar um pause. Apareceu o vídeo, o som do vídeo por cima desse que eu estou fazendo. É o Luiz Alves, ele falou assim, já vi algum post que essa menina estava com o olho vivendo normalmente. Se eu achar algo, posto aqui. Eu respondi falando assim, posta mesmo, pode ser mais um false flag, né? Porque é isso mesmo. Estamos sendo enganados, né? Cada dia aí sendo enganados, né? A gente é enganado toda hora, porque estamos vivendo aí o tempo do engano, né? Que foi profetizado por Jesus. Então aí deixem os comentários, tá? A respeito dessa afirmação aqui, dessa carta. Em dezembro de 2018, documentos desclassificados incluíam uma carta ao médico não identificado, discutindo trabalho em 6 cães feitos para correr, virar e parar por controle remoto em implantes cerebrais. E como não poderia deixar de ser, Hollywood deixou bem claro a existência de tais métodos para as massas. Então, um exemplo, agora tem spoiler, tá, pessoal? Então, mediante o filme, o exemplo é o filme A Identidade Bourne, que traz a Operação Treadstone como pano de fundo da manipulação mental a qual o personagem se submete. Agora, uma coisa muito interessante que já foi explorada no filme Teoria da Conspiração, eu vou falar agora, vou contar esse filme, com Mel Gibson e Julia Roberts, diz respeito ao livro The Catcher in the Rye. Este livro, que em português foi publicado no Brasil como O Apanhador no Campo de Centeio. Catcher in the Rye é o apanhador de centeio. Aqui veio como O Apanhador no Campo de Centeio. Eu tenho esse livro, né? E ele é utilizado como gatilho para dar início a uma série de eventos, como assassinatos praticados por mulas submetidas ao projeto MKUltra. Então, nesse filme, Teoria da Conspiração, quando o personagem de Mel Gibson ele vai comprar lá, entrar na livraria, ele compra esse livro e ele é monitorado. Naquele momento descobrem que o cara, o local onde ele está, né? Então esse filme começa com um taxista meio louco chamado Jerry Fletcher. Tá? Jerry Fletcher. E aqui, ó, você pode ver aí essa
essa imagem, essa ilustração aí, mostra aí a origem do MK Ultra, tá? Depois vamos explicar aí um pouco sobre isso. Então esse filme começa com um taxista meio louco, o Mel Gibson, que ele não para de falar um minuto com seus passageiros. E ele fala apenas sobre conspirações. É igual que o pessoal, né? Igual eu aqui no canal. Fala sobre conspirações loucas, mas com muito entusiasmo, deixando todos sem entender nada e falando tanto que uma hora ele percebe que estava falando sozinho. Ele olha para trás assim, está falando sozinho, e não sabendo nem se o passageiro fugiu do táxi. Logo depois vemos que esse taxista ele é apaixonado pela advogada Alice Sutton, personagem de Julia Roberts. Ele sempre a segue, mas ela não sabe dessa paixão. Só acha que ele é um doido, que por algum motivo gosta de conversar sobre novas conspirações. O filme mostra como Fletcher vive coletando informações sem ser descoberto e de forma invisível ao governo. Ele vive no apartamento entulhado de cópias de documentos, xerox de jornal, conspirações e dossiês, onde estuda as informações, cria suas teorias e as publica em seu jornal. Ele tem um jornalzinho, um periódico, e esse periódico tem 5 assinantes. Mas ele é compromissado com eles, todo mês vai lá na caixa de correio e coloca aí esses jornais aí para os assinantes. Mas o interessante é o seguinte, que uma das teorias é real. Uma das teorias que ele coloca lá no jornal realmente bate, rapaz. E tem a ver com terremoto, sabe? E o filme sugere ali que terremotos é que eles têm a capacidade de criar terremoto. Determinados lugares têm capacidade de criar terremotos. Aliás, no joguinho, você pode procurar, no jogo da Nova Ordem Mundial, né, que tem uma carta lá que fala de um aparelho, de uma máquina capaz de gerar terremoto. Se não me engano, é isso aí. É que tem tempo que eu assisti esse vídeo, tá? Esse filme. Então, como uma das teorias se torna real, isso o coloca como principal alvo da CIA, para quem ele deve revelar como conseguiu essas informações secretas. Aí ele é torturado, mas consegue fugir. E é levado ao hospital, onde deve ser morto pela CIA, mediante infarto, deficiência respiratória ou por tiros. Hoje todo mundo, né? Hoje a maioria das pessoas aí está morrendo do bichinho da goiaba, pessoal. Tá? Não coma goiaba. Goiaba faz mal. Tem um bichinho lá que pode matar você. A advogada Alice Sutton também é levada para o hospital, onde começa a temer por sua vida, pois começa a ver que as teorias loucas estão a se tornarem realidade, e ela faz parte de uma delas agora. Juntos descobrem o que aconteceu e o filme, por si só, é uma teoria da conspiração revelada pelos agentes da CIA, onde todos eles estão envolvidos, e acaba por mostrar o que realmente pode acontecer para quem se dedica a estudar esses assuntos. Né? Não podemos duvidar aí que esse tipo de filme de Hollywood é também um aviso, né? Para todo aquele que tenta se aprofundar nesse tema. Mas é muita gente no mundo que está se dedicando a isso. Né? Eles vão ter que ter um exército aí para matar muita gente. O filme se repete todos os meses na vida real, tá? Vimos aí, não vimos ali, teve um embaixador chinês que foi assassinado e também um pesquisador chinês que estudava o bichinho da goiaba, né? Também foi assassinado. Se você não sabe, pode procurar isso por aí, tá? Aliás, existem estudos sobre a morte de John Lennon
né, que envolve o livro The Catcher in the Rye. Tá? E não é só ele, tá, pessoal? É às 22 horas do dia 8 de dezembro de 1980, o americano Mark Chapman disparou 5 tiros contra o ex-Beatle John Lennon, em frente ao edifício Dakota, em Nova York, onde o artista vivia. Mas Chapman não teria agido por conta própria. Ele estaria com a mente controlada pela CIA, FBI e membros do Deep State, que supostamente viam em Lennon uma ameaça à sociedade. Bom, eu lembro, eu tinha 18 anos, estava voltando da faculdade à noite, entrando em casa, né? Morava com os meus pais, entrando em casa, era meia-noite em ponto, pessoal. Quando eu abri a porta, estava lá o jornal, era o Jornal da Globo, falando, né? Dando a notícia no plantão lá da Globo que John Lennon tinha sido assassinado. Então aí, né, lembro exatamente como se fosse agora, nesse momento, eu tenho essa lembrança. Igual quando quem viu Kennedy morrer, né, lembro de esses fatos marcantes, né? Que é Ayrton Senna, eu lembro. Então tem isso. São coisas impactantes, né? Isso aí já é feito de propósito, tá? É para poder impactar aí o público. Bom, mas Chapman não teria agido por conta própria, tá? Como dito aqui. O plano estaria sendo arquitetado havia alguns anos, pois Chapman seria um dos homens preparados pela MK Ultra, Programa de Controle Mental da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. A mente dele teria sido programada para que ele deixasse o Havaí, onde morava, e matasse o músico a sangue frio na frente de testemunhas que pudessem comprovar que o assassino era ele. Então, olha aqui, ó, um lobo solitário foi lá e matou, né? Então, ao contrário aí do homicídio de John Kennedy, que deixou aí a abertura para muitas teorias, né? Foi Lee Harvey Oswald que foi um lobo solitário? Foi um complô? Né? Mais um atirador? Não. Aqui eles quiseram deixar claro, né, o que tinha acontecido. Então, em seu depoimento à polícia, Chapman disse que não sentiu emoção ao atirar. Apenas ouvia uma voz na cabeça que repetia: do it, faça isto, faça isto. Ele puxou o gatilho com força e ficou ali parado. Meses depois, alegou que mataram o Beatle, ou o ex-Beatle, para promover o livro, vejam só, The Catcher in the Rye, Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Vejam só como a mente do cara estava confusa, né? Como é que ele vai dar um tiro num cara para promover um livro? Então aí tem, como dizem por aí, tem caroço nesse angu. Chapman teria alegado ainda que a canção Imagine negava a Deus, querendo dizer aí também, né, que o cara era um fanático religioso, né? Propondo que paraíso e inferno não existem, que Lennon era um blasfemo, por dizer que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Um exemplar de O Apanhador no Campo de Centeio também teria sido encontrado na casa de John Hinckley Jr., que em 1981 atirou no presidente Reagan, e na de Lee Harvey Oswald, preso acusado pelo assassinato de outro presidente, John Kennedy, em 1963. Esse John Hinckley Jr., ele atirou no Ronald Reagan. A bala, ela bateu no vidro da limusine e estilhaços dessa bala entraram no pulmão do presidente. E ele foi levado às pressas ao hospital e, né, conseguiu sobreviver. Tiraram lá os estilhaços e tal. Ele sobreviveu a esse atentado. Aliás, nenhum dos que foram feridos morreram. O mais grave foi o secretário de Estado
um secretário de Estado do Ronald Reagan, esqueci o nome dele agora, que ele levou um tiro na cabeça. E um segurança do Reagan levou um tiro na barriga, né? E essa é a história, né? Já o John Kennedy, né, todo mundo conhece aí as várias teorias que envolvem o seu assassinato. Bom, você pode ver aqui nessa imagem, tá? Vai seguindo os números aí. Número 1, né? Deixa eu aumentar essa imagem aqui, pessoal. Só aumentar aqui. Nessa imagem vocês podem ver aí. Aqui é um roteiro de como surgiu, né? Esse programa, e eles tentaram colocar aí que é um programa bem antigo, mas que foi utilizado e talvez, né, com toda razão aí podemos crer que ainda existe, tá? Essa programação mental aí, né? Porque a gente vê aí, né, os nossos jovens hoje, aí quantos aí estão manipulados, né? Defendendo coisas indefensáveis, né? O cara mudando a própria forma do corpo, né? Então isso é muito perigoso, né? Se você tem filho aí em idade escolar, né? Tenha muito cuidado. Muito cuidado. Se você tem filho em idade escolar, muito cuidado, tá? Porque tá cheio de professor, tá cheio de bandido nas escolas aí. Tá? Professor esquerdista, comunista, ensinando o que não presta. E está surgindo também aí na TV, né? Atualmente nós vimos aí denúncias sobre assédio sexual, né? De professor tarado aí querendo aliciar, né? De repente uns caras desse, né? O que eles são, cara? O que eles são, né? Vai perguntar, comunista, pô. Tudo comunista, tá? São aí manipuladores e de repente estão a serviço aí de alguma, né? Justamente de um programa desse. Porque vejam só, as mentes programadas, o MK Ultra, por ter sido um programa clandestino, né, em plena Guerra Fria, ele tinha o objetivo de ficar à frente da União Soviética nessa técnica de manipulação mental, uma técnica promissora que permitiria novos métodos de interrogatório ou de conversão de agentes. Mas para isso foram utilizadas cobaias humanas, sem que elas soubessem ou topassem participar. Então, o seu filho é uma cobaia, né? Eles estão aí criando cobaias humanas, né? São cobaias, né? Então, nós somos cobaia? O que você acha? Somos cobaia? Especula-se que a raiz do MK Ultra, número 2 aí, pessoal, nessa imagem. Especula-se que a raiz do MK Ultra, na verdade, tenha surgido com os testes que o médico nazista Josef Mengele, ou Josef Mengele, realizava nos campos de concentração. Os soldados dos Estados Unidos teriam apreendido esses estudos e aperfeiçoando-os em solo norte-americano. Foi a chamada Operação Clipe de Papel, que teria inclusive recrutado Mengele e outros ex-nazistas para colaborarem, como foi o fundador da NASA, o Wernher von Braun. Esse Josef Mengele morreu no Brasil, né?
na praia de Bertioga, em São Paulo. E vejam só, o cara veio para o Brasil, né? Ele foi cooptado e veio para o Brasil. E ainda existem muitos nazistas, pessoal. Eles estão por aí, tá? Eles estão por aí, defendendo aí a eugenia, tá? Eles, inclusive, devem estar aí na OMS, né? Estão em posição estratégica, tá? Porque o objetivo desses caras, eles servem a Satã. É destruir a humanidade, simplesmente isso, simplesmente isso. Eu conheci um cara aqui, na década de 90, aqui em Brasília. Um amigo meu e um colega nosso, na UNB, que é a universidade aqui de Brasília, cheia de comuna, cheio de comunista, lotado, né, dessas porcarias. Então é o seguinte, mas tem nazista também. Então o cara lá, ele estava lá conversando com a gente, se dizia professor, né, professor aposentado, e aí começou a falar que ele, né, porque eu vi o Mengele. Aí nós não conversamos não, mas eu fiz para ele o sinal dos celtas. E ele me respondeu, como se tivesse assim, né, sido um encontro maravilhoso, né? Aí a gente ficou assim, caramba, cara louco, né? Então ele ficava lá tentando aliciar as pessoas para encontros. Né? Não é encontro sexual, não, pessoal. Encontro para estudos a respeito do nazismo. Né? Olha só que coisa mais louca, né? Isso realmente aconteceu. Né? Então eles estão por aí, tá? Aí a figura 3, aí o número 3, para o MK Ultra, a chave para o controle mental era um trauma intenso. Aí vocês podem ver aí o cara levando choque. Né? Era um trauma intenso, como eletrochoques, abusos sexuais, privações sensoriais ou uso de droga. Para lidar com ele, a mente da cobaia se dissociava da realidade, gerando um alter ego adormecido no subconsciente. Alter ego, tá? Significa o outro eu. Então gerava a esquizofrenia do cara, né? Um alter ego adormecido no subconsciente que poderia ser programável e manipulável. Vejam só que coisa interessante. Né? Essa técnica é conhecida como programação monarca. Então, através de traumas que eles provocavam, eles faziam surgir aí uma nova personalidade na pessoa, né? Aí eles faziam surgir essa nova personalidade. E essa técnica era conhecida como programação monarca. Então, a personalidade que eles poderiam manipular. E quem sabe até implantando, né, com implantes na cabeça do cara e manipulada por controle remoto também. Né? O número 4 aí mostra pessoas ali. Vejam só. Estima-se que 80 instituições ofereceram cobaias ao MK Ultra. Então ali representa cobaias, incluindo a Universidade de Harvard, tá? Hospitais e órgãos públicos e militares. E a preferência era por cidadãos marginalizados ou vítimas da exclusão, cujo sumiço não geraria tantas suspeitas como órfãos, presidiários, viciados, prostitutas e doentes mentais. Mas estudantes, militares, até membros da CIA também foram aliciados. E se você não viu, eu estou falando para você ver agora. Estou sugerindo que você assista a série, é uma minissérie no Netflix, que fala do Unabomber.
Tá? Então, esse fato aí de aliciarem pessoas em universidades ocorreu aí com esse sujeito, o Unabomber. Você vai encontrar na Netflix e conta a origem de um dos maiores e perigosos terroristas que surgiram nos Estados Unidos. E sugere de forma explícita, né? Aliás, mostra que ele foi vítima do programa MK Ultra. Documentos oficiais vazados, depoimentos e gravações confirmam 149 experimentos de controle mental em uma morte, tá? Dentro desse projeto MK Ultra. A do cientista Frank Olsen, pesquisador de armas biológicas da CIA. Durante uma conferência, Olsen teria ingerido, sem saber, um drink com LSD. Né? Ingeriu sem saber um drink com LSD. Então, pessoal, você aí, ó, você que gosta de ir em barzinho, tá? Em balada, principalmente as mulheres. Você tá lá com sua bebida. Quando você sair para ir ao banheiro, retocar a maquiagem, fazer qualquer coisa, quando você voltar, se você vir ali a sua Coca-Cola, sua cerveja, seja lá o que for, não tome. Peça outra, tá bom? Você pede outro, né? Garçom, leva aqui, aí dá um tempo, pede outro. Tá? E aí você tem que ver ele abrindo a garrafinha ou a latinha na sua frente, tá? É desse jeito. Você não pode confiar, não. Bom, então o que aconteceu? A droga que ele ingeriu, né, sem saber, causou paranoia nele, nesse Olsen, por vários dias. E enfim, um colapso total que o fez se jogar de uma janela. Aí estatelou lá e morreu. Né? Em 1975, o presidente Gerald Ford pediu desculpas públicas pela morte de Olsen e a família do cientista foi indenizada. Mas uma segunda autópsia encomendada pelos filhos em 1994 revelou ferimentos no crânio. Aí você pode ver na imagem um crânio, né? e no peito anteriores à queda, o que deixou dúvidas sobre o suposto suicídio. Eles abriram um processo contra o governo que foi resolvido com um acordo judicial. Aí essa pesquisa aqui, né, e essa imagem, eu tirei lá da Super Interessante, no site deles. Aí eles colocam assim, né, gente? Ó, quando aparece essa palavra, é de modo jocoso, tá? Eles utilizam essa palavra aqui de modo a enganar, certo? A dizer que as coisas não são como nós afirmamos que sejam, que são realmente. Então eles utilizam essa palavra aqui para desacreditar a verdade. Eles colocam assim, conspiradores. Tá? Conspiradores. Não são pessoas normais, não. São conspiradores. Tá? Então eles colocam aqui, conspiradores acreditam que a programação monarca não morreu com o fim do MK Ultra. Em busca do domínio mundial, uma elite de controladores chamada de Nova Ordem Mundial, aqui eles querem dizer que a Nova Ordem Mundial não existe, tá, pessoal? Tem que rir, né? Em busca do domínio mundial, uma elite de controladores chamada de Nova Ordem Mundial, isso é conspiração, tá? Teria mantido escravos monarcas na política, na indústria e em Hollywood, para promover a pornografia, o tráfico e até assassinatos estratégicos, como os de John Lennon, John Kennedy e Martin Luther King. E aí mostra, né? Hollywood está sempre envolvida, né? De uma forma ou de outra, porque os caras fazem filme, né? Mostrando justamente isso aí que acontece.
Então eles são levados a mexer, né, na história, né? Isso tudo é para mexer e transformar, né? A transformação. Eles querem transformação social, pessoal. Engenharia social. Joe Jackson, o pai de Michael Jackson, é apontado como agente MK-Ultra. Ele teria abusado dos filhos para controlar sua mente, discipliná-los e forçá-los a desenvolver talentos. Outras teorias populares envolvem personalidades como Marilyn Monroe, Britney Spears, Beyoncé, Justin Bieber e até o filho de Will Smith, Jaden Smith, e a filha de Tom Cruise, Suri. Por outro lado, aí eles colocam, o projeto existiu, mas sua continuidade hoje em dia ainda não foi comprovada. Os experimentos vieram a público em 1975, após uma investigação de atividades da CIA pelo Congresso. Você pode ler o dossiê oficial na íntegra neste link. Então vou colocar aqui o link. Aí, pessoal. Aqui, ó, Project MK-Ultra. O programa da CIA para pesquisa e modificação do comportamento. Tá? Tá em PDF. Eu vou deixar aí nos comentários, eu vou deixar o link. É o link para o jornal New York Times, tá? Que cobriu, né? Que cobriu na época esses eventos aí. Essa foto, vou aumentar aqui. Você está vendo aqui, vejam só. Essa foto é dos pogroms, né? Lá na Alemanha nazista, quando os caras destruíram aí lojas pertencentes a judeus. Os judeus estavam desarmados. Né? Então vejam só, a história ela tende a se repetir, tá, pessoal? E nós vemos aí então que existem hoje esses ditos antifas, né, que não sabem nem o que é fascismo, lutando aí, querendo quebrar tudo. Coisas que os nazistas faziam, vejam só. Certo? Aí você faz a correlação, tá? De tudo que a gente está falando aqui, com os acontecimentos atuais. Funcionários da CIA admitiram que nos anos 1950 e 60 administraram drogas para alterar a mente de centenas de inocentes, para explorar as possibilidades de controle da consciência. Um oficial da CIA confirmou ao New York Times que muitas cobaias eram mesmo prisioneiros viciados e prostitutas, pessoas que não poderiam revidar. Em um dos testes, um homem foi drogado com LSD continuamente durante 174 dias. Eu lembrei agora daquele filme Venom, né? Onde o cara ele é rico, poderoso, aí vai pegando as pessoas que moram na rua para poder fazer experimentos, tá? Isso aí, gente, se Hollywood está falando é porque acontece, tá? Mas eles colocam dentro do filme ficcional, lógico, né? À frente dos testes, Sidney Gottlieb, chefe de um setor de serviços técnicos da agência, Gottlieb, eu acho que é amado de Deus, né? Em alemão. Não sei nada de alemão. Sidney Gottlieb. É alemão esse nome. Chefe de um setor de serviços técnicos da agência, declarou que os resultados foram inúteis e que ele abortou o projeto em 1972. No ano seguinte, destruiu a maioria dos documentos. Um amigo dele contou ao New York Times que o próprio Gottlieb era um grande entusiasta e usuário do LSD. Então tem muitas teorias aí, gente, que surgem, né? E até teorias ditas científicas criadas por drogados, tá? Por caras drogados que têm contato com o mundo espiritual das trevas, tá ok? A Operação Clipe de Papel também existiu.
Cientistas nazistas receberam abrigo nos Estados Unidos para continuarem suas pesquisas sobre armas químicas e biológicas. Agora vem a cereja do bolo, pessoal. Tá? A cereja do bolo vai chegar aqui agora. O toque de mestre da revista Super Interessante. Se preparem para rir, tá? Não há, contudo, nenhuma evidência irrefutável da existência da nova ordem mundial ou de sua ligação com os assassinatos citados. Em 1990, no dia 11 de setembro, George Bush, presidente americano, falou, eu lembro até agora, você pode procurar aí no YouTube, poxa, tem muita gente, o que é isso? Ele falou, The New World Order, New World Order. Ele falou da nova ordem mundial, tá? Foi 1990 ou 1991, 11 de setembro, certo? Ele usou, né, no dia 11, tudo código. No dia 11 de setembro, é 1991 mesmo, se não me engano, pessoal. Tem essa informação no meu livro. Tem essa informação aqui. Eu acredito que é 1990. Deixa eu ver aqui. Tinha que ter um índice remissivo. Ele fala a respeito da nova ordem mundial. Bem claro. Aqui, ó. Está no capítulo 4, que é os servos de Satanás. É 1990, 91. Quem primeiro na atual geração mencionou o termo nova ordem mundial foi George Bush pai. Em agosto de 1990, ele condenou a invasão ao Kuwait, afirmando que esta podia ser considerada uma ameaça à nova ordem mundial. Em 11 de nove de 1991, o então presidente dos Estados Unidos discursou no Congresso, coincidentemente no mesmo dia e mês do fatídico dia 11 de setembro de 2001, sobre o tema Nova Ordem Mundial a ser estabelecida na Terra. Naquela oportunidade ele disse, isso é mais do que um pequeno Estado, é uma grande ideia, uma nova ordem mundial. Aí vem agora essa revistinha falando que não existe, né? Não há nenhuma evidência irrefutável da existência da nova ordem mundial. Tem que ser muito estúpido, né? Os caras, eles fingem que estão abrindo aí o seu conhecimento, a sua mente para conhecer verdade, mas no final eles vêm com a desinformação, tá? Muito cuidado. É melhor você assistir aqui, ó, né? O nosso canal é amador, mas tenta aí mostrar a verdade. Não vai querer te enganar, tá? Fica a dica aí, pessoal. Obrigado aí a todos os inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.